ver o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Você toma remédios controlados, fortíssimos, para controlar, entre aspas, as suas crises de ansiedade, de pânico. Você já chegou ao extremo de planejar a sua própria morte. Inclusive, você já tentou o suicídio. Preste muita atenção nos casos verídicos que vamos exibir no programa Problemas e Soluções, porque o suicídio, o homicídio, o abandonar a família, o mudar de estado, até de país e de continente, não vai resolver o seu problema. O seu maior problema não está no casamento, não está na saúde, não está na vida econômica. Está aí, dentro de você, na sua cabeça, que é esse espírito velho, seja ele de incredulidade, seja ele de medo, seja ele de ansiedade. A Fernanda vai falar sobre isso porque ela tomava calmante para as crises. O Reinaldo tinha sua esposa desenganada com dores fortíssimas devido a um cisto no seio, cancerígeno, e a senhora Adriana, que sofreu com AVC. Liga agora. Eu estou falando com você que tem um familiar, um conhecido que está hospitalizado ou que está sofrendo e muito devido a um AVC. Essa pessoa está em um estado gravíssimo de saúde. Manda ele sintonizar agora no nosso programa Problemas e Soluções, porque aqui desde o tempo dos maiores milagres nós vamos provar que essa atitude aqui simples, mas muito impactante, um ponto de contato, o uso da água viva consagrada à Santíssima Trindade em Israel, tem despertado a fé de católicos, judeus, espíritas e tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Preste atenção. Esta é a Avenida João Dias, localizada no bairro Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Na altura do número 1800 está o local que é o cenário de transformação de vida de milhares de pessoas. Quem entra por estas portas encontra a solução definitiva para problemas que, aos olhos humanos, são considerados casos perdidos. Eu era uma pessoa muito nervosa, tinha aquela coisa que alguém falava comigo, eu já queria responder, retrucar. Eu tinha crise de ansiedade, tomava calmante para eu conseguir controlar, porque era muito ruim, era uma sensação horrível. Mesmo conhecendo a fé, Fernanda trilhou por caminhos tortuosos, chegando assim ao fundo do poço. Ao longo do decorrer desse tempo todo, eu tive um relacionamento e essa pessoa me traiu. Ele me traiu e decidiu ficar com a pessoa que ele me traiu. Então aquilo para mim foi o fim, porque eu fazia tudo pela pessoa, né? E aí quando a pessoa disse que não me queria mais, eu achava que não tinha solução e eu tentei o suicídio. E eu cheguei a tomar veneno de barata, coloquei no copo e tomei. E aí que comecei a sentir sufocamento, comecei a sentir sufocada e me lembrei de Deus. E aí eu comecei a vir aos domingos aqui no Templo dos Maiores Milagres. E através do Espírito Santo, Fernanda recebeu o direcionamento para escrever uma nova história em sua vida. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive paz. Aquelas crises de ansiedade que eu tinha, eu nem sei mais o que é isso, nem lembro mais como que era. Que eu tinha medicamentos, né? Eu tomava medicamentos, tanto que quando eu comecei a voltar, que eu recebi o Espírito Santo e o Espírito Santo falou para mim, abre aquela gaveta e joga aqueles remédios fora, você não precisa mais deles, você tem a mim. A concentração de fé e milagres, ela representa a mudança, a transformação.
Se todas as pessoas soubessem valorizar o que essa concentração ela faz com o nosso interior, a pessoa que ela vem, ela não sairia. Aqui, na concentração de Fé e Milagres, eu alcancei a transformação de vida. Os benefícios da fé, que se estendem para toda a família. Minha esposa, né, que ela indo aos médicos, né, fazendo exames e tudo, e foi diagnosticada que ela tinha cisto no seio, né? E isso causava dores, incômodos diversos, né? E era remédio e nada solucionava, né? Ela fazendo uso, né, da água viva, né, passando no corpo e tudo, né? Aí foi curada. Aí ela foi aos médicos, foi diagnosticada a cura dela, né? Então ela não tem mais nada, né? Nesse período, mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, assim, que ela estava fazendo exames e sofrendo, né, com essa coisa, com essas dores, né, e sofrendo ali, passando por dificuldades, né, muitas dores. Os médicos chegaram a falar para ela que ela estava com um problema psicológico, sabe, que ela estava sentindo dores psicológicas, né, dores que não existiam. Hoje a saúde da minha esposa é perfeita, está totalmente curada, sabe, trabalhamos muito, a gente trabalha bastante, graças a Deus, e estamos perseverando aí na fé. Eu tive um AVC e a gente fomos no médico e constatou depois, através dos exames, que eu tive uma trombose cerebral. A trombose é um tipo de AVC que acontece quando um coágulo de sangue entope uma das artérias do cérebro, podendo levar à morte ou gerar sequelas graves, como dificuldades na fala, cegueira ou até mesmo paralisia. Fiquei 15 dias na UTI, entre a vida e a morte. A metade do meu cérebro parou. Desenganada pela medicina, Adriana se aliou à fé para alcançar a cura. Quando minha mãe levava a água viva para me estar tomando no hospital, eu lá usando também a minha fé bem debilitada, mas tomando a água viva. Foram 15 dias fazendo o tratamento da água viva e após disso eu fui curada. Os médicos ficaram impressionados que eles não tinham nem resposta para falar de toda essa situação. Eu só lembro de uma frase, que entre milhões de pessoas, isso era a coisa mais rara do mundo de acontecer. Todos os domingos, milhares de pessoas se reúnem em uma só fé para buscar a materialização de Deus em suas vidas. A bênção de Deus é de cima para baixo. Você tem que levantar a cabeça. Você tem que tirar os olhos, os ouvidos das coisas deste mundo e focar em Deus, no Criador. É Ele que te dá sabedoria, saúde, capacidade. A oportunidade de um recomeço através do batismo com o Espírito Santo. Aqui neste momento de oração, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Te buscamos, ó Senhor. Te buscamos, ó Senhor. A mudança de vida que você precisa tem local, data e hora marcada. Concentração de Fé e Milagres, domingo, às 7 e às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Chegue cedo para receber a água viva, consagrada pelo bispo Júlio Freitas, em Israel. Não tem por que você continuar tomando esses remédios fortíssimos para controlar a ansiedade. Você que já tentou o suicídio, os medicamentos são importantes, uma vez sendo acompanhado por especialistas, podem obter o resultado desejado, mas se você já vem sendo medicado, acompanhado, esse problema não é resolvido, pelo contrário, ele só aumenta com o passar dos dias, isso é um sinal para você, para todos, inclusive para o especialista, se ele é conhecedor da palavra de Deus, que a raiz desse problema seu é espiritual. Esse espírito de ansiedade, esse espírito de morte, de medo, tem que ser combatido por meio da fé. Por isso o uso da água foi fundamental na vida da Fernanda. Veja que o Reinaldo, quando teve a sua esposa diagnosticada com esse cisto no seio que lhe causava dores terríveis, era gravíssimo o seu estado.
ele decidiu usar a fé juntamente com a sua esposa. Apoie a sua esposa, apoie o seu irmão, apoie o seu filho na busca da cura, da libertação. Domingo pela manhã, aqui no Templo dos Maiores Milagres, fazemos uso da água viva, símbolo do Espírito Santo. Eu vou pedir para o Kleber, se possível, colocar aqui em tela dividida. Eu recepciono as pessoas 1 hora antes da reunião das 7 e 1 hora antes da reunião das 9h30. Chegue cedo. Veja que a Adriana teve trombose cerebral e metade do seu cérebro parou, ficou em estado grave e na UTI, mas familiares creram e buscaram em Deus o milagre, a cura. Você pode dizer, olha, eu não tenho a saúde, eu não tenho medicamentos, eu não tenho familiares, eu não tenho especialistas, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Você tem a fé, use a fé, meu amigo. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 71, versículo 3. Veja aí o que diz. Se tu a minha habitação forte. O salmista Davi se dirigindo a Deus. Deus, que o Senhor seja a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Em Deus você pode recorrer às suas causas, às suas necessidades. A Ele você pode clamar e crer que será ouvido e respondido, porque Ele continua dizendo, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Deus dá um mandamento para que Ele seja a sua fortaleza, para que Ele seja a sua rocha, a sua salvação, é que você o busque. Jesus disse, vinde a mim, vinde como estás. Esse é o mandamento de Deus. Se você o buscá-lo, neste domingo, seja aqui no Templo dos Maiores Milagres, ou em um templo da Universal aí no seu bairro, na sua cidade, você não será decepcionado. Leve a sua garrafinha com água, porque vamos estar fazendo uso da água viva em um momento muito especial, onde será ministrada a sua cura, a sua libertação. Uma pergunta, você sabe o que é ser escolhido por Deus? Não? Você vai saber agora, porque neste exato momento, aí no hospital, em casa, no presídio, no barraco, em uma mansão, você famoso anônimo, você está sendo escolhido por Deus. Mestre. Hoje vou escolher 12 entre vocês. E os escolhidos serão os meus apóstolos. Simão, a quem dei o nome de Pedro. André. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior. Tiago Menor, filho de Alfeu.
Felipe e Natanael. Tomé. Simão, a quem chamo de Zelote. Sou? Você, Simão. Zelote. O filho de Tiago. Judas Tadeu. Mateus. O que tem eu? E Judas Iscariotes. Venha, fomos escolhidos, Mateus. Mateus. Você é um dos escolhidos. Deus está chamando você aí onde você se encontra. Ele não faz acepção de pessoas, não importa o seu passado, não importa a sua idade, não importa o seu nível cultural, social, nacionalidade. Não, não. O que importa é a sua decisão de não mais aceitar esse espírito velho, esse espírito orgulhoso, negativo, malicioso, triste, esse espírito de complexo, seja ele qual for, que está afastando você de Deus, da palavra de Deus. Escolhido de Deus quer dizer separado para Deus. Não é que você vai agora estar na igreja diariamente carregando a Bíblia em mãos. Não. Separado para Deus é que agora você vai viver pela fé na palavra dele, de acordo com o que está escrito. A mente dele, que são os seus pensamentos, vai ocupar a sua mente. E, consequentemente, você vai olhar, você vai falar, você vai fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso não faz você religioso, pelo contrário, isso faz você um escolhido de Deus. Vivemos em um mundo onde a esperança parece fugir. E as pessoas se sentem pequenas e insignificantes. Com os 11 anos de idade, eu sofri um estupro. Eu não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais vontade de viver. Eu fui noiva 2 vezes, sempre acabava sendo traída, sendo humilhada, sendo exposta. E com isso, eu acabei entrando em depressão. Quantas vezes nos vemos perdidos, desanimados, acreditando que somos um mero nada neste vasto mundo? Eu cheguei a ajoelhar na frente dele e falei: William, pelo amor de Deus, para de fazer isso, para de traficar, de roubar. Eu estava corroída por dentro, né? Uma dor imensa na alma, mas estava tentando maquiar. Eu tirei essa foto para postar nas redes sociais. Há uma história que ecoa através dos séculos. É a história de Gideão. O herói improvável que se tornou grande pelo poder do Espírito de Deus.
Gideão, o menor entre sua família, não se via como um herói. Após uma trajetória de medo, recebeu o Espírito de Deus e, dirigido por ele, o seu pensamento começou a mudar. E assim se tornou um líder valente e destemido. Hoje, essa mesma história de transformação se repete. O segredo? A troca de espírito. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu realmente fui empoderada de força, de ânimo, de vontade de viver. Estamos aí hoje com um casamento renovado, a vida transformada, em todos os sentidos. O Espírito Santo mudou tudo, tudo. E a gente fica muito feliz quando a pessoa usa o nosso casamento como exemplo, de falar assim, poxa, eu quero que meu casamento seja igual ao de vocês dois. Da minha família, eu era o pior, aquele que não merecia nada. Deus me deu tudo dele, né? Que era ele morando dentro de mim. Não tem como descrever, né? A alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, saiu aquela Tainã fraca, veio a Tainã forte. Saiu medos, complexos e veio uma força dentro de mim, uma confiança, a qual eu tanto desejei ter. Não importa quão pequeno você se sinta, não importa quão desencorajado esteja, o Espírito Santo tem o poder de transformar vidas e fazer dos comuns verdadeiros vencedores. Em julho, a Fogueira Santa para a troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida. No Templo dos Maiores Milagres. E em todas as igrejas universal. Por mais traumas que você tenha sofrido, abuso na sua infância, adolescência ou já na vida adulta, você que foi decepcionado, abandonado, perdoe esta pessoa, se perdoe. Você que mesmo conhecendo a verdade, você escolheu fazer coisas erradas e você se sente aí condenado, excluído. Deus está chamando você para o altar. O altar é um lugar de aliança, onde você se divorcia do mal e se casa com o Criador e passa a vencer os desafios, os problemas, suas inclinações e etc. Veja, nos casos verídicos, que ainda que você tenha sofrido um abuso desde a sua infância, você pode superá-lo. Ainda que você tenha ficado no altar esperando o noivo chegar, geralmente é a noiva que se atrasa, no caso dela, foram 2 relacionamentos frustrados, que nunca chegou, fracassou na vida sentimental, mas ela foi para o altar. Veja que esta mulher estava casada com um homem viciado, um homem problemático, extremamente agressivo, mas ela creu que Deus poderia transformá-lo e foi para o altar e sacrificou. Essas pessoas fizeram algo em comum, elas trocaram de espírito, e quando você troca de espírito, então, meu amigo, você troca de vida. Espírito é pensamento, são ideias, onde você coloca a sua força, são as suas inclinações. Nós estamos nos preparando para domingo, dia 16, quando subiremos no altar aqui do Templo dos Maiores Milagres. Vocês podem acompanhar aí as imagens em tela dividida deste lugar consagrado a Deus em todas as reuniões, para que você, quando suba, receba um Espírito novo. E você que já tem um Espírito novo, receba o Espírito Santo. E você que tem o Espírito Santo, se você diz ter o Espírito Santo, então como você pode aceitar ter um espírito, pode colocar aqui, por favor, de ingratidão? É inaceitável que você tenha um espírito ingrato. Mesmo com o Espírito Santo, ele se sujeita ao nosso espírito. Toda pessoa ingrata é egoísta. A pessoa ingrata, ela só pensa em si. A pessoa ingrata tem uma tendência a ser orgulhoso, orgulhosa, como se não devesse nada a ninguém. Quando nós sim devemos às pessoas, devemos aos outros. O espírito de ingratidão afasta as famílias, separa os membros de uma família, separa as pessoas, inclusive, de Deus. A ingratidão faz você esquecer de onde você saiu, da sua origem. Já a gratidão é um espírito novo, é um espírito bom, saudável, não bobo,
Grato faz você forte. Então, se você percebe que você tem um espírito ingrato, reaja. Entregue esse espírito velho, receba um espírito novo. E no domingo, dia 16, você vai ser possuído pelo Espírito Santo. E você que já é possuído pelo Espírito Santo, você vai vencer esse inimigo, esse problema considerado impossível. Tantas coisas aconteceram na sua vida que marcaram o seu espírito. Palavras e pensamentos que você guarda como verdade moldaram sua forma de entender o mundo e sua maneira de ver a si mesmo. Você já parou para pensar? Será que o seu espírito tem bloqueado o agir de Deus na sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Mas Deus escolhe os excluídos e desconsiderados pela sociedade para revelar, por meio deles, a sua grandeza. Em julho, a Fogueira Santa para a troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida. No Templo dos Maiores Milagres. E em todas as igrejas universal. Revolte-se contra tudo aquilo que está tentando separar você de Deus. Seja um espírito de orgulho, de medo, de indefinição, de ansiedade, de vingança, de acomodação, de hipocrisia, seja qual for o espírito velho que esteja tentando separar você de Deus. Revolte-se contra ele. Esteja conosco quarta-feira aqui na Noite dos Revoltados, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. Eu estarei 1 hora antes, lhe recepcionando com a unção, com o óleo do está consumado, consagrado no Calvário, para que você receba o Espírito novo e seja então possuído pelo Espírito Santo. Para você que já é batizado com o Espírito Santo, cabe você se revoltar contra esse Espírito que está enfraquecendo você. Os casos verídicos aqui exibidos, a matéria e tudo que foi falado, inclusive a palavra de Deus que foi lida neste programa, falou com você. Então, leia aí. Eu serei o próximo. Pare de dar desculpas e creia em Deus como diz as Escrituras Sagradas.